Imagine se todo mundo pudesse construir, explorar e poluir onde e quando quisessem. Em pouco tempo, o planeta estaria completamente degradado, não é mesmo? Por isso foram criados instrumentos que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade do meio ambiente. Um deles é o licenciamento ambiental, que é uma obrigação legal anterior à instalação e operação de qualquer empreendimento ou atividade que possa trazer impactos à sociedade e ao meio ambiente. Funciona assim. Todo grande empreendimento deve apresentar aos órgãos licenciadores e à sociedade um estudo sobre seus possíveis impactos ambientais. Depois disso, há uma audiência pública para que a sociedade se manifeste sobre os empreendimentos, os impactos e a necessidade de compensações e mitigações. Somente então o órgão licenciador define se o empreendimento pode ou não ser implantado e quais são suas condições para isso. De modo geral, isso acontece em 3 etapas. A primeira é a licença prévia, concedida na fase de planejamento. Ela diz se o projeto é viável e estabelece um conjunto de exigências para a sua instalação. Essas exigências são chamadas de condicionantes. As condicionantes são exigidas em todas as etapas das licenças e devem ser observadas para a continuidade do projeto. A segunda é a licença de instalação, que autoriza o início das obras. Isso só acontece depois que as condições da licença prévia forem atendidas. Por último, vem a licença de operação, que autoriza o início das atividades. Para receber essa licença, o empreendedor deve comprovar que todas as condições anteriores foram atendidas. A licença de operação tem validade e deve ser renovada sempre que o prazo terminar. Agora vamos falar das condicionantes. Como já dissemos, o empreendedor deve assumir compromissos antes, durante e depois da instalação do empreendimento. Entre eles estão ações que evitem, reduzam, monitorem e compensem a sociedade pelos impactos. Por exemplo, capacitação e apoio para a comunidade pesqueira prejudicada e projetos de geração de renda nas localidades em questão, entre outras. Essas medidas se tornam obrigatórias a partir da emissão das licenças ambientais, tornando-se condicionantes do licenciamento. Para dar uma ideia, o Observatório Litoral Sustentável mapeou 42 grandes empreendimentos no litoral paulista, com um total de mais de 5.000 condicionantes que devem ser atendidas. Como em todo projeto de grande impacto, participar é fundamental, e o principal mecanismo para isso tem sido as audiências públicas do processo de licenciamento. Por lei, o empreendedor deve apresentar publicamente os seus estudos de impacto ambiental, e o momento da audiência pública é importante para esclarecer dúvidas, expor críticas e sugestões, inclusive sobre as condicionantes. Para ajudar no controle social no pós-licenciamento, o Observatório organizou um banco de condicionantes que contém informações importantes sobre os empreendimentos do litoral paulista. Esses dados estão disponíveis para que a sociedade civil da região conheça, acompanhe e monitore o cumprimento das exigências de cada empreendimento. Hoje, esse processo ainda apresenta fragilidades, mas oferece uma proteção muito importante. O problema é que até isso está ameaçado. Nos últimos anos, tem havido muita pressão política para que o licenciamento de grandes obras seja flexibilizado. Cabe a pergunta: a quem interessa o fim ou a flexibilização das normas de licenciamento ambiental? A sociedade precisa estar atenta e acompanhar as propostas que tramitam na Câmara e Senado, e pressionar para que nenhuma garantia de proteção ao meio ambiente, comunidades e sociedade em geral seja retirada.